Olá, seja bem-vindo ao programa Repórter Saúde. Hoje temos um convidado muito especial, Dr. Arnoldo Veloso da Costa, também conhecido como Dr. Magnésio. O nosso tema de hoje, além de falarmos desse importante mineral, conhecer quais são as aplicações dele em nosso organismo, no organismo humano, vamos entender um pouquinho também da medicina conhecida como nutrologia, o que vem a ser esse tipo de medicina que está crescendo muito hoje no Brasil e em todo o mundo. Doutor Arnoldo, muito obrigado por receber-nos aqui em Brasília, no seu consultório. E para as pessoas, as poucas pessoas que ainda não conhecem o senhor é um médico neurologista e médico nutrólogo hoje. Mas eu gostaria de um breve resumo da sua formação acadêmica de neurocirurgião e como que foi a entrada na nutrologia e como que o senhor conheceu o magnésio. Eu estava na Alemanha fazendo o meu trabalho como professor visitante dos casos que nós tínhamos no Brasil de traumatismo do crânio, que foi o tema favorecido e financiado pela Fundação von Humboldt, onde eu comecei a trabalhar na Alemanha desde 1957. Aí trabalhei lá até o ano 60 e voltei aqui já para atender uns pacientes que estavam sendo atendidos aqui no hospital de base, a convite do meu professor, que me recomendou para cá. O meu professor era um homem que escrevia livros para medicina de urgência e cirurgia de urgência. Ele ficou impressionado com os resultados que nós mostramos para ele o uso do anticolinérgico. E descobrimos que há uma liberação de um neurotransmissor, a acetilcolina, e ela fica, em grande parte, fora do controle sob a ação do trauma. Há, por assim dizer, uma reação bioquímica, além da lesão mecânica. E essa lesão e alteração bioquímica tem uma reação em cadeia séria, que agrava o problema e produz um dos fatores de mortalidade mais sério, que é o edema cerebral. Então, com o uso de um produto que nós descobrimos na Alemanha, um anticolinérgico, quer dizer, o antídoto da acetilcolina, foi possível mostrar que havia reversão desse fenômeno e melhora do animal de experiência. Isso tudo foi transferido depois para os pacientes, já no Rio de Janeiro e posteriormente em Brasília. Aí começamos a atender em grande escala, ao longo de 9 anos, quase 1000 casos aqui em Brasília. E foi o motivo de frequentes idas à Alemanha. Tinham sempre interesse em saber a evolução desse trabalho. E numa dessas idas aconteceu um imprevisto. Eu tinha crise de pressão arterial alta e meu colega, que trabalhava comigo também na UNB, me prescreveu um produto chamado Seucrin, do laboratório Sirler, que foi uma novidade num congresso de cardiologia aqui em Brasília. Esse produto levei na bolsa e, tomando na Alemanha, tive uma reação totalmente inesperada. Perdi os sentidos e fui medicado, e fui hospitalizado e me deram uma resposta, um diagnóstico que me preocupou. Eu teria que ficar internado porque havia alterações do fígado. As enzimas hepáticas estavam muito elevadas. Fiquei preocupado e permaneci até a minha alta, que só foi dada depois de 45 dias. Depois dessa alta, muito feliz porque poderia voltar para minha família, tinha nascido a minha caçula, que hoje é médica e tem já uns 34 anos de idade. Eu li no jornal alemão, no Frankfurt Allgemein, que o produto Seucrin tinha sido retirado do mercado porque tinha produzido a morte de 566 pessoas. Esse foi o motivo pelo qual eu resolvi fazer um curso de medicina ortomolecular, que é justamente a medicina nutricional, promovido pelo professor Lothar Bilgerstein, aluno do Linus Pauling, que foi o cientista
bioquímico que introduziu a ortomolecular. Esse é o motivo que nós estamos nesse campo, então. Como é que foi esse contato com Linus Pauling, que é uma pessoa extremamente conhecida, principalmente na aula de química, né, dos colégios, sempre ele é referenciado. Como é que foi essa aproximação contigo? Qual que foi a tua sensação? A sensação foi a seguinte: eu fui aos Estados Unidos visitar minha filha, que era bioquímica. Ela já é falecida hoje. Nessa época, em 1992, eu tive a oportunidade de conhecer o professor. Ela me levou ao professor, que já estava com justamente a idade de 92 anos. Ele morreu com 93. E tive uma conversa com ele. Ele recebia muita gente lá, muitos cientistas de fora, médicos. E ele sempre era antagonizado, eu sempre via, mas o material que ele deixou é suficiente para a gente se aprofundar e saber responder justamente quando fazem questionamento do que ele faz. Eu fui muito bem treinado pelo aluno dele e pelos escritos dele. Foi uma grande emoção, quase me ajoelhei quando o encontrei. E o magnésio? Como que entrou na vida do Dr. Arnoldo o magnésio? Dentre desses cursos de ortomolecular, sempre havia movimentos. Eu notei que havia uma escola em Baden-Baden, que tem uma reunião anual de semana médica. Havia um grupo de médicos, um grupo de congresso. Eu fiquei estranhando aquele grupo, pensando que se tratava de alguma coisa ligada, devido à minha ignorância na época, que era um problema de carro de corrida, roda de magnésio. Eu fiquei pensando que era aquilo, havia muita gente. E eu via que tinha pessoas de idade. Entre um dos conferencistas, me lembrou um que eu assisti a palestra dele em Heidelberg, quando eu estava em Freiburg. Era um dos professores mais famosos da linha, o professor Hanselli, ligado ao estresse. Ele era austríaco e ele tinha seu laboratório na universidade no Canadá, que criou esse termo estresse, que era um termo importado da engenharia, que se tornou famoso. Eu estou estressado, todo mundo fala assim. E em alemão também tem um verbo também, estressieren. Isso a gente vendo estresser, então foi criado por ele. Da engenharia, é uma forma a força, quer dizer, que age sobre o organismo. E eu achei estranho que estava ligado ao magnésio, então resolvi entrar no congresso. E não podia, porque eu não estava inscrito, aí no fim eu consegui uma entrada e consegui. Não tinha laboratório nenhum patrocinando. Consegui a entrada e cancelei todos os meus compromissos para ouvir o que eles iam dizer. E fiquei fascinado com o que eles disseram. Conheci já os pesquisadores famosos, professor da França, Jean Dulache da França, professor Altura dos Estados Unidos, professora dos Estados Unidos. Também encontrei uma famosa figura, que se tornou praticamente minha madrinha, que depois me introduziu para o American College of Nutrition. Estamos ali. O nome dela está ali, presente. Isso foi em que época, mais ou menos, o primeiro contato com o magnésio? Isso foi antes, já foi em 79. 79. Depois se ajustou dentro do programa da ortomolecular, que eu vi que é aquilo ali mesmo. Havia, porque era um dos elementos mais importantes, porque ele faz falta. Quando ele faz falta, tem que repor. A ortomolecular é isso, porque, enfim, os elementos não estão bem distribuídos. Há regiões em que eles são escassos. Por exemplo, na China há uma região que não tem, o selênio é muito baixo. Aqui no Brasil nós temos, ao contrário, muito selênio, e na Castanha do Pará, às vezes é preciso até se precaver para não exceder no consumo, porque pode haver uma selenose, quer dizer, excesso de selênio. De forma didática, o que seria a medicina nutrologia, no caso, né? Médico-nutrólogo? Qual que é a aplicação dela para a população poder entender? Entender que os alimentos também fazem parte daquilo que já dizia o Hipócrates, que o alimento seja o teu remédio e o remédio o teu alimento. Ele mostrava que era necessário haver já o conhecimento dos alimentos. Ele fazia as prescrições, fazia as orientações baseadas na própria maneira
correta de comer. Hoje o homem moderno, ele come em alta velocidade, como diz, vou engolir aqui alguma coisa para fazer, eu estou ocupado, e é preciso entender que é preciso aprender a comer, aprender a escolher os alimentos, verificar que alimentos são ajustados. Hoje a correria do mundo moderno, que nem você falou a palavra estresse, né? Sim. As pessoas não se alimentam direito, Sim. e a indústria alimentícia do fast food, Sim, do fast food. Os alimentos e industrializados. os fatores de intercorrência, há um fator, por exemplo, entre nós aqui que precisa urgentemente ser corrigido. Nós ainda colocamos na água o flúor. Imagine que o flúor é altamente tóxico. Os países que têm uma séria legislação de saúde, eles baniram o flúor. Europa baniu o flúor, o Japão baniu o flúor, o Brasil continua, porque tem interesse político por trás. Já que flúor é um dejeto industrial, né? Já que o senhor abordou a questão do flúor, vamos falar então da água e do flúor. Sim. Na cultura brasileira, principalmente, o flúor é o mocinho. Sim. Evita cáries, é bom você ter na água. Essa é a cultura que nós recebemos, né? Sim, sim. Existem, então, trabalhos científicos que provam e comprovam que o flúor faz mal. Especificamente, o que o flúor faz em nosso organismo? O flúor, para começar, ele é extremamente tóxico. Ele não previne cáries. Isso é uma questão de... Há outros interesses, quer dizer, de vender o lixo, que entra assim como um fator de aumento de lucros. O flúor deve ser banido, porque ele é usado. Temos um livro clássico aqui, entre nós, à sua disposição. Ele diz assim: você pode ser um dos mais de 50 mil americanos que estarão sendo intoxicados, ou um daqueles 30 mil que vão morrer pelo flúor, porque à medida que ele vai depositando nos rins, vai depositando nos ossos, vai depositando na tireoide, vai produzindo em grande escala hipotireoidismo, que todo mundo sabe que existe uma frequência realmente impressionante. Ele produz câncer de boca, câncer ósseo, câncer da bexiga, câncer do fígado. O flúor é cumulativo no nosso organismo? Cumulativo no organismo. Nós não conseguimos eliminar. Não, acima de um certo ponto. Então, um nível pequeno não tem problema. Digamos, a água tem 0,05 ppm de flúor, mas se ela tiver acima de 0,6, já se acumula, porque na hora de fazer a comida, a água evapora, mas não o flúor. E ele interfere com o magnésio. No livro do magnésio eu comento isso, que nós vimos também a grande frequência, a alteração, por exemplo, a produções de danos ósseos graves. Tudo isso comprovado cientificamente? Cientificamente, não tem dúvida. Isso tem trabalhos, e há nos Estados Unidos já a regressão, porque lá, como são estados diferentes, sabe-se o seguinte: a pessoa mora num estado que é fluoretado, passa para outro que não é fluoretado, até ao nível municipal. E então constata-se que a pessoa foi transferida de uma região fluoretada para uma região não fluoretada, e a consequência é que ela ficou boa do hipotireoidismo, que aqui nós sabemos que é muito grande a distribuição, e é tratado com remédios, quer dizer, tomado hormônios que são a tentativa. O simples fato, o principal motivo, a causa, a medida mais adequada seria remover o flúor. Remover o flúor? Remover o flúor. Resolve o problema da doença? Sim, exato. Mesmo quem já tem o hipotireoidismo? Sim, porque pode melhorar, porque retira, num determinado ponto, pode haver até melhora, como houve nos Estados Unidos. Já houve essa confirmação. Em termos de mundo, se nós pudéssemos dar uma percentagem, quantos países ainda fluoretam a água e quantos não estão fluoretando? 97% não fluoretam. 97% não fluoretam? É muito grande. Isso para nós é muito sério, né? Porque mostra que eu tentei já de várias maneiras, mas sempre existe uma peninha, uma dificuldade, porque aí considera-se que o flúor é importante. E os dentistas, eles não são culpados, eles então entraram aproveitando a história. Tem um livro aí, muito interessante sobre isso. Gostaria de depois mostrar, em que ele mostra o seguinte: o fato de passar o flúor nas crianças, de fazer a fluoretação na boca. Ele mostra que dois casos, houve a passagem do flúor, as crianças elas engoliram a substância e morreram intoxicadas pelo flúor.
E o flúor na pasta de dente, que é a propaganda número 1. Também não é necessário. Tem outras pastas. Aquilo tudo é comercial, porque cria uma situação que é melhor. O flúor é tóxico. Então, o primeiro passo é esse. Há regiões do mundo onde o flúor é naturalmente alto. Regiões, por exemplo, de uma cidade da Turquia, Kizilkauern chama essa cidade. A população não chega aos 50 anos de idade. Eles sofrem muito de fraturas, eles têm problemas graves de envelhecimento, e isso contribui para mostrar que países como a China também, eles têm regiões, eles estudaram, e a Índia, regiões onde existe a abundância de flúor na água. Então aí a gente já sabe que toda essa história é falsa, não tem fundamento científico nenhum. O livro comenta isso do magnésio, porque ele também interfere com o processo da calcificação. Ele calcifica tudo. E qual seria, então, a indicação para diminuir o flúor na nossa ingesta diária, através da própria água, da escovação dos dentes, para poder neutralizar? É possível? Eu estou preparado para responder essa pergunta. Então, a saída foi justamente proposta pelo Dr. John Yamuyanes, esse bioquímico de origem grega, americano, era a seguinte: cozinhar com água mineral de baixo teor de flúor. Agora, um teor alto como é do Brasília, a proporção que pode ser mudada, porque isso é uma coisa farmacológica, né? Tem que ser medida ali. A quantidade, tantos litros, 1,5, essa já é muito alta. Ela, quando ferve a água, passa para 8 ppm, 10 ppm, então a dose é alta, ele não sai mais do corpo. Ele já vai para os ossos, vai para a tireoide e para os rins. Aí chega a situação do paciente de 70 anos, vai fazer o seu check-up, e o médico diz: olha, o seu rim não está bom, é preciso você fazer diálise. E então também evitar escovar dentes com pasta que contém flúor. Não precisa, pode usar outra pasta. E o fio dental, essa história de fluoretar e diminuir cárie nunca foi provado. Um grande cientista australiano tentou fazer isso, mostrando, ele fez um estudo sério e apresentou em Londres. Dr. John Pokhum, e mostrando que o flúor não tinha prevenção nenhuma de cárie. Ele foi obrigado a se aposentar e morreu 2 anos depois de desgosto.